E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a correção dos PETs, né? Agora o PET 2021, os planos de estudos tutorados. Esse ano a gente vai ter algumas novidades aí, né? A gente vai ter menos PETs, o PET vale por um bimestre, então durante o ano nós teremos 4 PETs. Além das atividades do PET, vocês terão atividades, né, dos professores, os professores de vocês vão passar algumas atividades. Mas teve uma coisa que não mudou, que são as correções, as aulas dos PETs, que vão continuar aqui no canal. Então, todo domingo eu posto aí, né, os vídeos com a correção de todos os PETs, do 6º ao 9º e também do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Quem não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade aí. Se precisar falar comigo também, pode me seguir lá no Instagram. Então, vamos lá, né? Começar aí mais esse ano. Eu sei que a gente gostaria, né, que as coisas estivessem diferentes, mas infelizmente não estão. E a gente vai tentar fazer aí da melhor forma possível. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. 6º ano, PET 1, semana 1 do PET 2021. Vamos lá! Pessoal, essa semana o PET ele vai trazer aí, relembrando algumas coisas que vocês já viram. A gente vai falar um pouco aí da pré-história. O que é a pré-história? É como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começam a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. e 3000 a.C. Então, né, a pré-história é o período mais antigo estudado aí pela história, né? E essa pré-história é dividida entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E aí a gente vai relembrar aí alguns desses conceitos. Hoje a gente vai relembrar aí o Paleolítico e o Neolítico. Vamos lá, primeiro, o que é Paleolítico? Paleolítico, pessoal, significa pedra antiga ou pedra lascada. Por quê? Nesse período, os homens, né, os hominídeos, faziam suas ferramentas com pedra lascada. O que é isso? Eles pegavam uma pedra e iam batendo uma na outra e lascando a pedra. Para fazer as lanças, facas, né, anzóis. Aí eu trouxe até para vocês uma imagem de uma lança feita de pedra lascada. Esse período aí aconteceu há 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Então é muito tempo, né? Quais as características do homem nesse período, pessoal? No Paleolítico, além de fazer os seus instrumentos de pedra lascada, o homem tinha as seguintes características. Ele era coletor, caçador e nômade. O que significa cada uma dessas coisas aí? Vamos lá. Coletor. O homem ele não sabia plantar os alimentos, então ele ia, né, andando aí pelas matas e recolhendo alimento, coletando frutas, raízes, né, que ele ia se alimentando. Por isso ele era um coletor. Além de coletor, ele era caçador. Ele fazia instrumentos para poder caçar alguns animais. E o que é nômade? É aquele que não tem residência fixa, que está sempre mudando de um lugar para o outro. Por que o homem era nômade, pessoal? Porque como ele era coletor e caçador, ele dependia da natureza. Quando o alimento acabava num lugar, o que ele precisava fazer? Mudar para outro lugar atrás de alimento. Beleza? Então, relembrando aí, né? Paleolítico, pedra lascada. E quais as características do período? Coletor, caçador e nômade. Beleza? Vamos para o outro período agora. Neolítico. O que significa neolítico? Significa pedra polida. Vai ser o período aí entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C. O que o homem começou a perceber? Que se ele começasse a polir as pedras, ele conseguia fazer armas mais eficientes, mais afiadas. Né? Então, ele vai começar a fazer algumas peças assim, né? Facas, anzóis, lanças, né? A ponta de lança, tudo isso com pedra polida. Além disso, pessoal, as características dele principais são a prática da agricultura, né? O homem vai começar a produzir o seu próprio alimento. Então agora ele consegue plantar, né? Com a observação da natureza, ele foi aprendendo como cultivar alguns alimentos aí. Ele vai aprender também a criar animais, né? Então ele não vai precisar mais só da caça, ele vai ter alguns animais que ele vai criar. E isso vai fazer com que ele se torne sedentário. O que significa sedentário? Ficar mais vezes no mesmo lugar, né? Antes ele não precisava mudar porque o alimento acabava. Hoje ele não precisa mais. Por quê? Porque ele produz o próprio alimento. Ele planta, ele cria os animais. Ele vai se tornar sedentário. Ele vai continuar sendo coletor e caçador também, viu, pessoal? Ele não para de fazer isso não, mas ele vai fazer outras coisas aí.
Beleza? Então, neolítico significa pedra polida e as características agricultura, criação de animais e sedentário. Então, isso aí vocês viram no final aí do 5º ano. E eu vou relembrando com vocês aí durante as semanas do PET, ok? Agora vamos às atividades aí, ó. Observa a imagem e em seguida faça o que se pede. Então, pessoal, olha só. Nessa imagem a gente tem aí várias pessoas, né? A gente tem aí homens e mulheres, cada um fazendo as suas tarefas, né? Então, olha só, a gente tem um homem ali pescando, a gente tem um homem ali que está retirando, né, a pele de um animal, a gente tem alguns homens lá atrás que estão cercando um mamute. A gente tem aqui na frente uma mulher que ela está coletando aí, né, alguns alimentos. Então, vamos aí à pergunta. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo. Tem trabalho escravo aí, conglomerado urbano? Não, não tem nada nessa imagem que nos mostre isso, né? A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Ó, os homens e as mulheres estão fazendo as mesmas atividades? Eles dependem da natureza? Olha, talvez seja essa aí, hein? A constante guerra pelas terras produtivas entre os diversos grupos humanos? Isso acontecia, pessoal, mas isso está mostrando na imagem? Não, eles não estão em guerra. O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza? Tem isso aí na imagem? Eles estão preservando a natureza? Também não, né? Então a resposta que está mais correta é a letra B. Isso aí, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Vamos para a próxima. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores e coletores no meio natural que habitavam? Pessoal, essa é uma questão importante. Por quê? O ser humano, ele coletava e ele caçava. Então, né, a princípio, a gente pode pensar que ele acabava, né, degradando muito o meio ambiente. Mas o que a gente tem que pensar também? Que o número de seres humanos não era tão grande. Né? Então, embora ele coletasse e ele caçasse, né, o impacto no meio ambiente, no meio natural, não era tão grande. Né? Então, olha só, eles dependiam diretamente da natureza, mas a exploração era numa velocidade e quantidade pequenas, que não causava grandes impactos como hoje, né? Então, alguns aí acreditam que causava muito impacto, mas esse impacto não era tão grande assim, ok? Vamos para a próxima. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano, os grupos de seres humanos na pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. A gente viu aí que no Paleolítico o homem ele era coletor, caçador e nômade. Então, vocês podem criar aí uma imagem, né, como se fosse de um jornal, de um homem coletando ou caçando. Olha só, trouxe para vocês aí, ó, urgente, animal escapa da lança. Então, vocês podem fazer um desenho aí de um animal sendo caçado, você pode fazer uma manchete como se o animal tivesse sido pego aí pelo homem, ou que ele tenha encontrado uma nova fruta. Usem a criatividade de vocês aí, beleza? Vamos para a próxima. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Revolução Agrícola. Essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, constitui basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessas atividades, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no Nilo, no Egito, no Ganges e no Indo, na Índia, e do Amarelo, na China. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominado de crescente fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios, que levou à formação das sociedades urbanizadas e complexas baseadas na irrigação. Essas sociedades, denominadas de acordo com sua característica básica de civilizações hidráulicas, produziam um tipo de estado bastante burocratizado. Então, pessoal, esse texto aí está falando da Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? É o momento que o ser humano passou a produzir o seu próprio alimento. Né? Ele começou a praticar agricultura e isso vai mudar completamente a vida dele. Os principais locais, pessoal, que os seres humanos vão procurar para praticar agricultura vão ser as margens dos rios.
né? Porque quando o rio ele está cheio, né, as margens dele ficam cheias de água, depois elas voltam e aquela terra ao redor ali fica extremamente fértil. Então o homem vai conseguir produzir bastante coisa. Vamos ver a pergunta aí, ó. A partir da leitura do texto, produz uma poesia contendo as seguintes palavras-chave: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Então vocês vão fazer um poema, né, com alguns versos aí, com essas palavras: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Não sou um poeta, né? Criei um aí só para mais ou menos vocês saberem como vocês vão fazer. Olha só, com as águas dos rios o homem praticou agricultura e a partir daí pôde se alimentar com fartura. O homem virou sedentário e não vivia mais solitário. Começou a formar as civilizações onde cada um tinha suas obrigações. Então eu fiz aí essa poesia, esses pequenos versos aí, e vocês façam de vocês aí, né? Achem uma palavra que rima com rios, com agricultura, né? E criem aí o de vocês, beleza? Vamos para a próxima. Por que os homens do Neolítico se fixavam próximo aos rios? A gente já viu isso, né? Por quê? Depois das cheias, as terras próximas ao rio se tornavam extremamente férteis. Além disso, a água dos rios era utilizada para agricultura irrigada. Então a água ela vai ser muito importante aí, né, para a produção de alimento. E por isso os homens desse período, né, vão sempre procurar aí construir as suas cidades, né, desenvolver suas cidades perto dos rios. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê like nesse vídeo, comente, compartilhe aí com os colegas de vocês. E as referências que eu utilizei, né, se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, é só procurar esses links que eu passei aí, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!